Vamos conversar com ele. Já está posicionado nos estúdios da CNN em Brasília, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o ministro Paulo Pimenta. Tem tanto assunto, ministro, que não sabemos nem por onde começar, por qual assunto chamaremos o senhor. Então, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, prezados amigos, amigas, telespectadores. Bom dia. Sempre um prazer poder estar aqui na CNN com vocês. Já temos aqui em tela, ministro, Basília Rodrigues, que viabilizou essa conversa com o senhor, Theo Cury, Pedro Duran. Vou começar aqui questionando o senhor com relação às declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele que falou à imprensa que tem um desafeto pessoal com o ministro Alexandre Padilha, falou inclusive que o ministro é incompetente. Lhe pergunto sobre esse dia seguinte a essas declarações. Qual deve ser a reação do governo, ministro? Qual que é hoje o tamanho do canal de comunicação entre governo e Câmara dos Deputados? Nossa relação com o Congresso é uma relação institucional, né, do governo com o poder legislativo. Evidentemente que ela é uma relação que deve buscar sempre a convergência e o equilíbrio. Eventual ponto de desencontro entre uma ou outra pessoa é algo absolutamente superável, né? E não sei exatamente o que levou a essa manifestação. Eu li de forma muito superficial a fala do presidente Arthur Lira, mas sinceramente acho que é um assunto que no decorrer do dia de hoje a gente vai achar um ponto de equilíbrio, de diálogo, e isso não vai prejudicar em nada, né, o andamento do processo legislativo, do cronograma de votações, porque o que importa é aquilo que é relevante para o Brasil, aquilo que é prioridade para o Brasil. E o governo trabalha dessa forma e não vamos permitir que uma declaração possa, de uma forma ou outra, comprometer esse diálogo e a necessidade dessa boa relação. Ministro, enquanto esse embate Lira-Padilha produzir apenas troca de farpas, a gente percebe que o Palácio do Planalto vai ficar apenas observando. Mas e os riscos para a tramitação das pautas de interesse do Planalto, até para a governabilidade? Em outros momentos da história, embates entre Legislativo e Palácio do Planalto produziram, por exemplo, um impeachment do presidente da ocasião. O Planalto vai intervir neste conflito para evitar o pior? Eu não vejo, né, sinceramente, a nossa relação com o Congresso uma relação muito positiva, né? Todos os temas relevantes, todos os temas importantes do governo durante o ano de 2023 foram aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Aprovamos a PEC da transição antes da posse, a reestruturação, a aprovação da reforma tributária, né, coordenada pelo ministro Haddad, mas com uma grande participação do Padilha. Depois de 40 anos votamos uma reforma tributária, um novo marco fiscal, uma série de medidas importantes. Sinceramente, gente, eu acho que é muito mais um momento aí de desencontro, de palavras, do que propriamente uma situação que vai comprometer essa relação. Na minha opinião, no decorrer do dia de hoje, mais tardar aí, na segunda-feira, já está tudo bem. Ministro, a despeito dessas vitórias que o governo teve no ano passado, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional como um todo, há reclamações dos parlamentares e encabeçada principalmente pelo presidente da Câmara com relação à articulação do governo. Ainda tem um ano de presidência de Arthur Lira pela frente, a corda esticou ontem num nível que não tinha esticado até agora. O que fazer para melhorar essa articulação nesses meses que tem pela frente? Olha, gente, você sabe que eu sou deputado, né? E é normal que os parlamentares tenham sempre essa expectativa, essa pressão para que as coisas do governo ocorram num ritmo que muitas vezes não é o ritmo que a execução orçamentária permite que possa acontecer. Ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral. Os parlamentares têm muito interesse em ver as coisas ocorrerem de forma rápida, por conta do calendário. Como aumentou bastante, né, a participação do Congresso também na execução orçamentária, é natural que tenha uma expectativa maior por parte dos parlamentares.
Mas as coisas funcionaram num ritmo muito bom em 23 e as coisas estão dentro do cronograma da necessidade daquilo que o parlamento tem como expectativa. Então, eu acho que é uma pressão que faz parte do dia a dia do parlamento, faz parte da atividade cotidiana dos deputados, dos senadores. Mas eu repito, Pedro, eu acho que não há nada assim que altere essa expectativa de boa relação, não há nada que altere a nossa expectativa, o cronograma positiva com relação às matérias que estão pautadas. Eu estou com uma expectativa bastante positiva aí com relação a tudo que a gente precisa votar no Congresso esse ano. Pedro? Ministro, bom dia, obrigado pela conversa. Aqui entre nós, jornalistas que somos, você pegou um dos maiores abacaxis para descascar nesse ano de 2024, que começou com uma queda na aprovação do presidente Lula em várias pesquisas eleitorais. Rapidamente, vocês fizeram alguns movimentos, como o Fé no Brasil, que é um programa para evangélicos, para falar com esse grupo de pessoas, mas a gente tem uma eleição se avizinhando em 2024. A minha pergunta é, a tua faca está bem afiada para descascar esse abacaxi? Quais são as medidas práticas que você pensa em colocar na rua para conseguir reverter essa queda na popularidade? Olha, em primeiro lugar, eu acho que pesquisa sempre é um recado, né? E a pesquisa é um retrato do momento. É absolutamente natural. O presidente Lula costuma dizer que para um governo que recebeu um país nas condições de que nós recebemos, vocês são testemunhas, né? Quer dizer, o governo anterior gastou 60 bilhões de dinheiro público durante o período eleitoral para tentar se manter no poder, né? Nós encontramos um país totalmente devastado. Então, o primeiro ano foi o ano para botar casa em ordem. Foi o ano do plantio. Agora, 24, é o ano da colheita. Então, quando você vai lá e tira uma foto, você está fazendo um arroz. Leva 20 minutos para cozinhar. Se você for lá e provar ele em 10 minutos, você vai dizer se o arroz está cru, se o arroz não está bom. É claro, você foi lá e tirou a foto e provou antes dele estar pronto. O governo é assim também. Pega, por exemplo, o Ministério como o Ministério da Educação, que é um ministério forte. O ano passado, o que nós tínhamos? O reajuste das bolsas, né? E o reajuste da merenda escolar. Mas o Camilo e a equipe dele estavam plantando. Agora, em março agora, 1 milhão de vagas de escola em tempo integral, 100 novos institutos federais, o PD6, o Pacto para a Educação na Idade Certa, a renegociação do FIES, o FIES justo, as obras anunciadas de creches, escolas em tempo integral, escolas de educação básica do Pacto de Seleções. Então, tu já tem um monte de coisa para mostrar. Vamos pegar, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. 7 anos sem ter um contrato novo. Já anunciamos o Minha Casa Minha Vida. Ontem, o Minha Casa Minha Vida Rural, o Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, o governo tem muita coisa para mostrar. E no próximo período, a gente vai fazer uma campanha que vai dialogar com 2 conceitos. Fé, e veja que fé no Brasil é algo que transcende a questão evangélica, é uma palavra que fala com o povo cristão, é verdade, mas fala com o povo brasileiro. Na primeira campanha do Lula, em 2002, a campanha começava com uma música que dizia bote fé e vote Lula, né? A campanha do Lula de 2022, o primeiro programa foi sobre fé. O povo brasileiro é um povo que acredita, um povo que tem esperança. E fé é uma mensagem positiva. E vai ser uma campanha muito de entregas, mostrar aquilo que o governo está fazendo. E quero dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeito com aquela pesquisa Quest de ontem, gente. Porque, veja bem, pega São Paulo. O presidente Lula fez 33% dos votos em São Paulo. 33%. E a aprovação deu 50%. Minas Gerais, o presidente Lula fez 38% dos votos. A aprovação do governo, 52%. Paraná, o presidente Lula fez 30% dos votos. A aprovação, 44%. Goiás, o Lula fez 32% dos votos. E a aprovação do governo, 49%. Então, vejam bem, em alguns casos, pega São Paulo, Lula fez 33% e a aprovação está em 50%.
é mais de 50% das pessoas, todos que votaram no Lula, mais metade dos que não votaram, hoje aprovam o governo. Isso mostra que o país está no rumo certo, controlamos a inflação, estamos gerando emprego, o PIB crescendo. Então, 24, gente, vai ser o ano da colheita, eu tenho certeza disso. Os resultados apontam nessa direção, os índices de aprovação do governo são positivos. Agora, é evidente que tem que sempre ter um elemento de comparação. Se tu comparar o número de pessoas, o percentual de pessoas que votou no Lula com o percentual da aprovação, o resultado é extremamente positivo. Ministro, você bem objetiva na minha pergunta, porque temos já a reta final aqui do Novo Dia e todo mundo quer trazer outros assuntos também para essa conversa com o senhor. Quero abordar a questão Elon Musk, porque o senhor foi um dos primeiros a se manifestar sobre o assunto na rede social e disse: não seremos intimidados. Também indo nessa linha dos efeitos práticos, o que isso significa? Aonde vai a reação do governo federal sobre essa questão? Olha, eu acho que do ponto de vista político a gente tem que dar esse assunto por encerrado. E acho que agora essa questão é uma questão que está no âmbito do Poder Judiciário e é um tema que deve ser tratado pelos inquéritos que foram abertos, né? Eu acho que era necessária uma resposta no sentido de afirmar a soberania, o respeito à Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é possível que o país assista a uma tentativa de ingerência externa, não é porque alguém é das pessoas mais ricas do mundo que pode olhar para o Brasil e tentar estabelecer conosco uma relação desrespeitosa, né? Então, eu me manifestei em defesa da soberania, em defesa da Constituição, mas a partir de agora eu acho que esse é um tema que deve ser tratado no âmbito do Poder Judiciário. Vamos dizer assim, não é um caso de política, isso é um caso de polícia. E deve ser tratado com quem está investigando e quem está cuidando desse assunto. O governo trabalha com a possibilidade de derrubada do veto, ainda que parcial, ao PL das saidinhas. Há aí uma preocupação no governo de rebeliões nas prisões por conta dessa trava nas saidinhas? Olha, o sistema brasileiro, o processo democrático, ele dá autonomia para os poderes, né? Então, o Poder Legislativo aprova, o presidente da República tem direito de vetar ou não, e a palavra final é do Congresso. Então, isso é absolutamente natural, isso faz parte do equilíbrio das relações institucionais e das relações democráticas. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. 98% do projeto que foi aprovado na Câmara foi mantido pelo presidente Lula. Qual foi o recado do Congresso? Nós precisamos ter uma legislação que possa tornar mais dura essa lei que está aí, e veja que curioso, porque essa lei que estava em vigor é uma lei de 84, na época da ditadura militar. É uma lei do general Figueiredo. É uma lei que o ministro era o Abiakel. Foi nessa época que foi aprovada uma lei reforçando a necessidade do contato com as famílias para o processo de ressocialização dos apenados. Lá na lei, né? É fundamental o convívio com a família para a garantia da ressocialização. E o presidente manteve a essência do que o Congresso aprovou. O que ele vetou? O que ele vetou? O presidente vetou você impedir que uma mãe que já cumpriu um sexta pena, que passou no exame criminológico, que não cometeu crime com violência. Então, por exemplo, não tem assalto à mão armada, não tem latrocínio, não tem nada, não tem violência, que vai sair com tornozeleira eletrônica e que vai passar o Dia das Mães com os filhos. Quer dizer, vamos lá. Por que razão uma pessoa que já cumpriu sexta pena, que não cometeu crime com violência, que já está no semiaberto, que vai sair com tornozeleira eletrônica, que risco essa pessoa oferece à sociedade? Será que a gente tem que desistir completamente de apostar na possibilidade de ressocialização de pessoas que, porventura, estejam cumprindo, né, uma pena sem ter cometido violência? Então, eu acho que é um contrassenso, inclusive com a ideia de família. Esse é um conceito cristão, da necessidade da gente apostar
na ressocialização. Eu estou aqui defendendo, gente, que a gente tenha essa compreensão. Nós fechamos a porta para qualquer pessoa que cometeu um crime grave, pedofilia, estupro, latrocínio, assassinato, esses estão fora. Quem está no regime fechado, 380 mil presos, esse não tem nenhuma chance. Nós estamos falando de uma pequena parcela de pessoas que já estão próximas a ir para o regime aberto. Será que vale a pena a gente impedir que essa mãe possa passar o Dia das Mães com seu filho, com a sua filha? Será que isso ajuda no processo de ressocialização? Que risco uma pessoa como essa oferece à sociedade? Vocês veem chances de rebelião e ainda mais tratando de uma Câmara que recentemente manteve a prisão de um dos seus pares, né, do Chiquinho Brazão. É curioso essa questão, né, Basília? Porque os mesmos que estão aí hoje dando entrevistas, promovendo fake news sobre o veto do Lula, mentindo para a população, são os mesmos que votaram para soltar o Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle. É curioso isso, sabe, gente? Porque é uma postura hipócrita, cínica, né? Quer dizer, parece que para eles tem bandido de estimação. Como é amigo, mesmo que seja acusado de assassinato, eles querem tirar da cadeia. Agora, uma pessoa que não cometeu nenhum crime grave, que não está envolvido em assassinato, eles fazem uma demagogia dizendo que são contra qualquer tipo de possibilidade dessa pessoa visitar a própria família. Então, é um discurso cínico, hipócrita, né? E a gente tem que ter coragem de fazer esse debate com toda a transparência. E eu acho que a sociedade recebeu bem o veto, eu acho que o Congresso recebeu bem o veto, e a gente tem todas as condições de chegar num ponto de equilíbrio, de entendimento, ouvir o Conselho Nacional de Justiça, ouvir os juízes, que são, em última análise, quem concede ou não, quem analisa o bom comportamento, quem vê de fato se aquele cidadão, se aquela cidadã tem possibilidade de ter direito, né, a essa oportunidade de convívio com a família, e se precisar fazer algum ajuste, a gente faz. Mas eu acho que tem todas as condições de manter esse veto. Ministro, já encerrando nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor, que é o responsável pela comunicação do governo do presidente Lula, uma comunicação que vem sofrendo críticas pela forma com a qual chega na população ou deixa de chegar em alguns momentos à população, e tendo em vista os encontros do marqueteiro que fez a campanha do presidente em 2022, na atuação em alguns ministérios, como o da Saúde, visitando também o Palácio do Planalto, alguma mudança no governo? O cargo do senhor pode sofrer alguma mudança, ou o senhor segue firme no cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência? Olha, gente, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir, né, e procuro me aconselhar, especialmente com pessoas que têm mais experiência do que eu. Eu não sou marqueteiro, gente. Eu sou ministro da Comunicação, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu não sou marqueteiro. Então não dá para o João Santana, o Duda Mendonça, tinha lá o Elcinho Mouco. Existem muitos marqueteiros no Brasil, pessoas que são especializadas em marketing político, em campanhas eleitorais. Então não dá para comparar o trabalho do ministério, que tem o grau de responsabilidade, né, como eu tenho, de cuidar da imagem do presidente, da imagem do governo, com a comunicação do governo, com um trabalho de marketing político. Não sou marqueteiro, né? Então, eu tenho que ter a humildade de saber que existem pessoas que são especialistas em determinadas áreas. Então, eu converso, né? O Edinho Silva, uma pessoa excelente, foi SECOM, foi um dos coordenadores da campanha do presidente Lula. Sempre que eu posso, eu converso com o Edinho. Paulo Okamoto, o presidente Rui Falcão, pessoa que eu me aconselho muito, né? E o Sidônio, sempre que eu posso, eu converso com ele. Então, para mim é ótimo, né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa experiente, uma pessoa criativa. E isso, com certeza, ajuda muito, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Imagina o José Mourinho, treinador, oferecem para ele o Messi para ir jogar no time dele. Ele não vai querer, né? Então, eu como treinador, todo craque que tiver à disposição e eu puder trazer para perto do meu elenco, eu quero trazer.
Isso vai reforçar a minha equipe, tornar ela mais competitiva e me ajudar a alcançar o resultado que a torcida espera de mim, né? Mas o senhor não corre risco, o senhor continua no cargo normalmente. Aqui, se tem uma janela de contratação e tiver craque no mercado, pode trazer para perto que vai sempre ter lugar na minha equipe. Mas não no lugar do senhor. O treinador sou eu, né? Agora quem pode mudar o treinador é o presidente do time. Bem, ministro, temos pouquíssimos minutos, ainda cabe mais uma pergunta do Pedro Duran. Rapidamente, vamos lá, Pedro. Eu vou pedir até, ministro, se o senhor conseguir fazer uma resposta objetiva, porque imagino que vai participar dessa coordenação, inclusive da agenda do Lula, no envolvimento com as campanhas dos candidatos nos estados. Sabemos que tem cidades prioritárias, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre. Quais são hoje os lugares onde o presidente Lula certamente estará junto com os candidatos para fazer campanha nesse ano? Gente, eu posso dizer para vocês aquilo que eu ouvi do presidente Lula. Por enquanto, uma cidade que ele tem procurado acompanhar mais de perto a eleição é São Paulo, né? A cidade de São Paulo. Não tenho nenhuma sinalização, não vi nenhuma declaração do presidente Lula até o presente momento com relação a outros municípios, a outras cidades. O presidente, né, acompanha, sempre acompanhou muito São Paulo. Vai ter agenda em São Paulo hoje, né? Mas, evidentemente, que na medida que a gente for se aproximando da eleição, tem que levar em consideração toda essa engenharia da composição do governo, das alianças, das relações. E o presidente vai ver, né, juntamente com as lideranças dos partidos da base e com a sensibilidade política dele, aquelas eleições que ele vai decidir acompanhar um pouco mais de perto. Ministro Paulo Pimenta, mais uma vez, obrigada por essa conversa conosco aqui na CNN. Um bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Agradeço muito a vocês, gente. Eu estou sempre à disposição. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Obrigada, Basília. Conseguiu esse espacinho aí na agenda do ministro. Obrigada, Théo e Pedro.